Bem, então vamos seguindo aqui com a nossa aula prática. Agora nós mudamos de classe, vamos falar dos cifozoas, que é o grupo que reúne as águas-vivas, que são as medusas de grandes proporções corporais. Então é claro que é difícil de observar assim à distância, mas vocês conseguem observar que são grandes volumes corporais aqui dentro do frasco de álcool. E a transparência é algo característico desses animais, daí o nome de água-viva. Então, logo a seguir, vocês vão ver a explicação em detalhe, eu mostrando as diferentes regiões do corpo desse bicho aqui. Bem, então aqui nós temos um belo exemplar de cifozoa, que são as conhecidas águas-vivas, né? Então dá para notar a proporção corporal bem maior do que as hidromedusas. Outra coisa interessante de notar aqui nesse animal é essa consistência gelatinosa. Então acho que é possível ver aí na imagem, né? O meu dedo por transparência, né? Então ela tem uma certa espessura e ela tem a consistência praticamente idêntica de uma gelatina bem firme, tá? Então essa parte que eu estou manipulando, que eu estou segurando, é o que a gente chama de umbrella. Então essa parte de fora, né, voltado para fora, é chamado de ex-umbrella, e essa porção voltada para baixo, né, aqui para a região oral do animal, é chamada de subumbrella. A gente consegue reconhecer também os braços orais, isso é algo que chama bastante atenção nos cifozoas. Então, toda essa porção aqui que eu estou segurando com a pinça é o manúbrio, que vem desde aqui de cima. Ele porta a boca, que fica aqui no meio desses braços. Então, aqui seria, né, essa região bem aqui do meio, seria onde se abre a boca. E aqui nós temos os 4 braços orais, mostrando aí algo bem característico dos cifozoas, que é a simetria tetrarradial. Se a gente rebater todos os braços para um lado só, dá para perceber umas manchas mais escuras aqui do lado de dentro do corpo do bicho, e isso são as gônadas. Vocês devem se lembrar da aula e das leituras que as gônadas desses bichos são de origem, né, do mesmo tecido da gastroderme. Então, quando o animal matura, a gastroderme adquire esse formato, né, passa a fazer meiose e produzir os gametas. Então, a gente começa a reconhecer por transparência as gônadas. Se eu rebater esses braços para o lado de cá, a gente reconhece essa outra porção. Então, se vocês perceberem, olha que interessante. Cada braço, né, cada porção do braço equivale a um quadrante. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um quadrante ocupado por essas gônadas, outro quadrante ocupado por essas gônadas. Se a gente rebater todos esses braços para o lado de lá, a gente reconhece os outros dois. Essa porção seria referente, né, a outro quadrante, e aqui outro quadrante. Então, o que a gente está vendo aqui é o sistema digestório, né? A localização. A gente não vê, porque esse animal é tudo transparente, a gente não consegue reconhecer com precisão, mas o posicionamento das gônadas atesta toda essa morfologia. Uma característica interessante dos cifozoários é que eles apresentam a alternância de gerações, mas a fase pólipo dos animais é bastante reduzida em tamanho e no período que ele ocupa durante toda a fase da vida. Mas algo exclusivo dos cifozoários
é que, uma vez o pólipo, resultado da fecundação, estabelecido, ele vai passar a fazer, através de reprodução assexuada, a produção de pequenas medusas, chamadas de éfiras. E o que é exclusivo dos cifozoários é a forma de produção dessas medusas. O pólipo, ele sofre um processo chamado de estrobilização. Então, ele é segmentado transversalmente e cada segmento se transforma numa pequena medusa, denominada éfira, que vai se desenvolver até a fase adulta e vai passar a produzir gametas quando entrar na fase reprodutiva. A gente vai ver agora lâminas de éfiras nas imagens. Bem, então aqui nós estamos vendo duas éfiras, né? Duas lâminas com éfiras, que são essas medusinhas jovens. Então, para facilitar aqui, tem um esquema do processo reprodutivo. Então, depois que a larva se assenta, né, para a formação de um pólipo jovenzinho, chamado de cifístoma, esse pólipo sofre o processo de estrobilização, exclusivo dos cifozoários. Cada segmento desse se transforma numa éfira, que é essa medusa jovenzinha. Então, essa aqui de baixo, ela está num estágio mais anterior, né, visto que ela está toda recortada, mais recortada que essa que está num estágio de desenvolvimento posterior. Então, elas vão se desenvolvendo, vão tomando o formato das cifomedusas, né, dessas cifomedusas mais volumosas, e aí elas atingem a maturidade sexual com a produção dos gametas. E aí seria a fase, então, sexuada da reprodução. A terceira classe que a gente vê hoje são as cubomedusas, Cubozoa, a classe Cubozoa, que a gente tem nosso único exemplar aqui da coleção. É uma medusa do litoral de São Paulo. São as cubomedusas responsáveis por acidentes, mas no caso desse animal aqui, os acidentes não são tão preocupantes. Então, vamos ver a seguir a manipulação desse animal para o reconhecimento das diferentes regiões do corpo. Bem, esse é o nosso exemplar de cubomedusa da coleção, é o único exemplar que a gente tem. Esse exemplar é do gênero Chiropsalmus, que é justamente o material que vocês têm no manual de aulas práticas. Ela é bastante comum aqui no Brasil. Ela não, pelo menos não tem registro, né, de acidentes graves, mas elas podem causar lesões importantes. Então, o que a gente está vendo aqui, né, notem a consistência gelatinosa, né, a gente consegue ver através do animal. Então, toda essa região chamada de umbrella, do lado de fora exumbrella, do lado de dentro subumbrella. É interessante notar que nessas regiões, nos quadrantes aqui, ó, dá para reconhecer os 4 pedalhos. Essa extensão é chamada de pedalho, e essa região é bem mais rígida do que entre. Então, esse formato um tanto cúbico, um tanto quadradão aqui do bicho, que dá um nome, né? As cubomedusas, ele é mantido por essa região mais rígida. Tá? Outra coisa, outra estrutura típica das cubomedusas são essas extensões que eu acabei de mencionar, chamadas pedalhos. É justamente nos pedalhos que ficam inseridos os tentáculos. No caso desse animal, os tentáculos foram perdidos, né? Eles são bem frágeis, e é nos tentáculos que se localizam os nematocistos, que no caso das cubomedusas, né? Não no caso dessa espécie aqui, mas principalmente aquelas australianas, que o veneno é bastante potente. Se a gente virar para uma vista, aproximar um pouquinho, uma vista
aboral, a gente consegue reconhecer umas estruturas circulares em número de 4, que são as gônadas. Então, essas gônadas, elas têm origem gastrodérmica, da mesma forma dos cifozoas, e a gente consegue reconhecer, então, essa simetria tetrarradial. Aqui do lado de dentro, a gente reconhece uma estrutura chamada de manúbrio, eu vou ter que usar a pinça para pescar ele aqui dentro, que é essa extensão aqui, ó. Aqui acho que agora dá para ver bem. Então, toda essa estrutura que eu estou segurando, ela vem desde aqui, ó, desde aqui, chamada de manúbrio, e na pontinha desse manúbrio é a boca, então aqui é a entrada do sistema digestório do animal. Outra coisa interessante que é bem desenvolvido aqui nas cubomedusas é essa verruguinha que está bem aqui em cima do meu dedo, ó, dá para notar bem. Ela tem uma textura um pouquinho mais dura. Isso aqui ela fica, a gente consegue reconhecer porque fica entre os dois pedálios. Isso aqui é chamado de roupalho. O roupalho é a concentração dos órgãos sensoriais, no caso de algumas cubomedusas, tem a capacidade de formar imagem. Por ser um animal bastante ativo, pelágico, né, nadador, esse roupalho é bem importante porque dá toda a percepção sensorial do animal. Então essa é a nossa pequena cubomedusa.